Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, né, para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist a 1000 dados da psicanálise. E aí eu vou conversar um pouquinho nessa playlist, eu venho trazendo algumas considerações acerca da psicanálise, considerações que é legal se ter um conhecimento, é legal se ter uma noção, né? E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre Lacan e Freud, né? Falar um pouquinho da diferença clínica, e aí eu não vou me ater só a esse vídeo aqui para falar sobre isso, né? Eu vou estender esse assunto, trazer mais vídeos para falar, né, sobre essas diferenças. E o que é que acontece? Lacan, como eu já falei em vários vídeos aqui, né, ele vem fazer uma releitura da clínica freudiana, né, e essa releitura ela é feita considerando a clínica freudiana como a clínica da angústia, a clínica da falta, a clínica da transferência, né? Então, qual que é a razão? Eu já falei sobre isso aqui, mas eu volto a falar novamente, porque é importante para a gente entender um pouco e contextualizar um pouco a psicanálise, né? Qual que é a razão do sujeito procurar um analista, né? E o sujeito, ele supõe que o analista é um Deus, né? Ele supõe que o analista sabe tudo, e inclusive por ele ter essa visão do analista como sendo um Deus, ele acredita que esse analista vai dar conta de saber justamente sobre a sua falta, sobre o que é que lhe falta, né? Esse analista vai conseguir dar conta dos seus sofrimentos, das suas angústias, vai dar conta de saber a gênese, né, do seu sofrimento, das suas angústias. Então, é importante se ter a consciência de que a análise lacaniana ela não se distancia de forma significativa da análise de Freud, né? Muito embora Lacan ele venha trazer uma roupagem nova, né, a clínica psicanalítica a partir de uma leitura das obras freudianas, muito embora ele venha trazer novos conceitos, mas a clínica dele não se distancia muito da clínica freudiana, justamente porque a proposta dele foi esse retorno a Freud, né? Então Freud formulou o conceito de inconsciente, formulou o conceito de pulsão, de recalque, e assim se deu o modelo de tratamento das neuroses, né? E houve aí na geração de pensadores, ou seja, na época aí de Freud, né, que foi Freud, Ferenczi, Melanie Klein, e aí Lacan foi um pensador de uma geração posterior da psicanálise, e aí ele vem fazer uma releitura dessas discussões, né? Ele vem até então acompanhar as discussões no campo da psicanálise entre esses pensadores, sobretudo, como eu falei, de forma enfática. Eu dou como é que eu posso dizer, uma significância a Freud, a Ferenczi, a Melanie Klein, né, onde eu vou falar desses pensadores posteriormente no canal. E o que é que acontece? A partir dessa releitura das obras freudianas, a partir do acompanhamento do discurso, do debate entre esses pensadores, então Lacan ele vai, a partir disso, ele vai reinventar a psicanálise, como diz Christian Dunker, né, que é especialista em Lacan, professor da USP,
já falei dele aqui, e enfim, e daí Lacan ele vem repensar o inconsciente, né? Ele vem pensar o inconsciente em termos de linguagem, ele vem pensar as relações em termos da dialética, ele pensa a psicanálise mais reintegrada ao universo da ciência, tá? E aí ele vai pensar uma nova modalidade de formação de psicanalistas, ele define a psicanálise como sendo uma ética e a partir daí ele funda a sua própria escola, né? Por quê? Porque Duncker, o professor Christian Duncker, ele conta que Lacan ele gostava um pouco de confusão, né? Ele era um tanto quanto controverso em algumas questões. E por conta disso, ele acabou sendo expulso da Sociedade Internacional de Psicanálise. E aí, por isso, ele fundou a sua própria escola, mas ele sempre nomeou a sua escola como sendo freudiana, né? E por isso a sua clínica, ela não se separa tanto da clínica freudiana, né? E aí, basicamente, a gente tem o quê? Tem 3 grandes escolas no mundo, 3 grandes correntes psicanalíticas. A americana, a inglesa, né, que tem aí como pioneira Klein, Melanie Klein, e a francesa, que é justamente a escola lacaniana, né? E aí Lacan, ele é muito significativo para a psicanálise justamente porque ele teve como base o pensamento freudiano. Muito embora ele venha reformular algumas coisas, ele venha trazer um novo sentido a algumas coisas, ele venha criar coisas novas, mas a base dele, ele se assenta no pensamento freudiano, né? Ele faz um retorno, como já falei, ao pensamento freudiano. Pensamento esse, o pensamento freudiano, que foi muito deturpado pela escola americana de psicanálise, né? Então, o que é que acontece? Basicamente, a diferença mais gritante na clínica freudiana e lacaniana, e quem vai falar disso é George Forbes, né, que foi aluno de Lacan, grande psiquiatra da atualidade, grande especialista em Lacan também, né? Ele vem dizer que basicamente a diferença mais gritante na clínica freudiana e na clínica lacaniana é o tempo das sessões, né? Uma clínica freudiana tem por tempo aí 40, 45 minutos, né, de sessão. Em cada sessão se tem aí um tempo cronológico de 40 a 45 minutos, né? E na clínica lacaniana, o tempo ele participa do jogo analítico. Ele é parte integrante do jogo analítico. E isso está muito claro também nas palestras que eu assisto dos grandes integrantes das escolas de psicanálise, né? Das escolas lacanianas de psicanálise. Os analistas lacanianos, eles tratam muito, eu costumo assistir muito, tem algumas escolas lacanianas que tem canal no YouTube. E aí eu gosto de assistir muito embora sejam palestras muito longas, 2, 3 horas, mas eu gosto de assistir para ter o entendimento mesmo, para ter o conhecimento da psicanálise lacaniana, sabe? E aí eu percebo que os analistas lacanianos, eles tratam o tempo como uma parte integrante, né, do jogo analítico. A análise se dá até que chega um momento em que normalmente o analista é que interrompe a sessão. E aí não tem um tempo cronológico estipulado, 40 a 45 minutos, como na escola freudiana, como na clínica freudiana, né? Então, na clínica lacaniana, a análise vai se dando, né? O tempo de análise se dá até que normalmente chega um determinado momento que o analista vai lá e pá, interrompe a sessão. Não existe o tempo estipulado. É o momento em que o analista sente
que se faz necessário fazer essa cisão, fazer essa interrupção, para que a partir dessa interrupção, né, a partir dali o paciente ele se auto-implique, né? Digamos assim, um momento de virada, que vi falar desse momento de virada, Jorge Forbes, né? Ele diz que é um momento em que o paciente ele está ali numa certa linha de raciocínio sobre si mesmo, e aí ele fala, até que o analista chega no certo ponto que o analista interrompe, né? Para que a partir dali, a partir daquele ponto, a partir daquela interrupção, o paciente ou cliente, ele faça esse movimento de reflexão, de se auto-implicar naquilo que ele estava falando. Bom, então é isso, gente. Eu vou me ater aqui para não estender muito, né? E não saturar o vídeo de informação. Como eu falei, acredito que eu ainda volto falando dessa diferença, porque tem algumas coisas que se misturam muito dentro da teoria lacaniana, né? Conceitos que são de Lacan, e aí os estudantes acabam achando que é um conceito freudiano, como o gozo mesmo, né? E eu já falei pra caramba aqui no canal sobre o gozo, que Freud ele veio demarcar, né? Ele veio demarcar aí o campo do gozo, mas ele não conceituou. Quem na verdade trouxe o conceito de gozo para o campo da psicanálise de forma propriamente dita foi Lacan, mas a partir dessas demarcações freudianas, né? Então é isso, gente. Bom, lembrando que tudo que eu venho trazer aqui para vocês, eu trago como estudante. Eu sou estudante de psicologia, estou no 7º período, né? Com foco em psicanálise. E aí eu tenho uma certa inclinação, um certo debruçamento sobre a psicanálise. Então eu estudo muito, como eu falei, assisto muitas palestras no YouTube de analistas, né, de grandes analistas, e o que eu trago aqui, o que eu converso aqui com vocês, são as minhas compreensões acerca daquilo que eu pesquiso, acerca daquilo que eu realmente estudo. Então eu trago não enquanto especialista, mas enquanto estudante. Então, se no teu ponto de vista, dentro do teu campo de conhecimento, se eu vir aí a cometer algum equívoco, tu pode colocar o teu comentário, né, aí no vídeo, para que eu possa ler, possa refletir e possa cada vez mais estar melhorando quanto à explanação das temáticas dentro do campo da psicanálise, tá bom? E se tiver alguma dúvida também, vocês, assim, tiverem interesse em ter o conhecimento do meu ponto de vista acerca de determinados assuntos da psicanálise, você pode mandar um e-mail para mim. O meu e-mail vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Daí tu manda o teu e-mail e eu trago para dentro da playlist Carla Responde. Então, se demorar um pouco, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu vou atendendo os e-mails aos pouquinhos e por ordem de chegada, então pode ser que demore um pouco até que eu venha acessar o seu, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.